Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos, tudo bem por aí? Estou passando para deixar uma palavra especial de edificação para as nossas vidas, para o nosso coração. E a pergunta que eu faço para a nossa reflexão de hoje é: como podemos enfrentar o dia mau? Qual a melhor maneira de enfrentar as dificuldades e os problemas dessa vida? Enfrentar os desertos da vida, as dificuldades, para a gente é sempre um desafio, porque o próprio Senhor Jesus disse que nesse mundo teríamos aflições. E realmente estamos certos que o presente século traz consigo as suas adversidades, os seus dilemas, os seus desafios, e ninguém pode bater no peito e falar que não tem problemas, todos nós temos. O grande desafio nosso como cristãos é como passar pela prova, como passar pelo deserto e não morrer no deserto, como passar pelas angústias e não deixar com que o nosso coração se perca em meio a tantos problemas que a gente enfrenta na nossa vida. E é diante disso que a palavra do Senhor nos traz alguns conselhos importantes, através de alguém que passou por muitas dificuldades e passou por problemas que podemos, de certo nível e de certa forma, nos identificarmos também, que é o apóstolo Paulo. E para isso eu quero ler para a nossa reflexão 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 em diante. 2 Timóteo 4, 9, que fala assim: procura vir comigo depressa, pois Demas, amando este mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Amém. O apóstolo Paulo, ele estava preso. Ele estava passando por terríveis dificuldades em Roma, nesse momento tão terrível da sua vida, no meio de uma prisão insalubre, onde as temperaturas eram terríveis, o inverno estava chegando, e na verdade, nessa segunda carta de Paulo a Timóteo, ele já estava no final da sua vida e do seu ministério. Ele já estava para ser executado como um mártir do Evangelho. E no meio de todo esse contexto de perseguição, ele está dando para nós alguns conselhos importantíssimos para aqueles que querem sobreviver ao ministério. E para aqueles que não apenas estão passando por dificuldades como ele estava, mas a postura, a atitude de um coração, que o nosso coração deve ter quando nós passamos por dificuldades. Olha só o que ele está enfrentando para a gente entender o contexto. Historicamente, a gente sabe que ele estava preso, que ele estava aprisionado por fazer o bem, por fazer o bom, para evangelizar e pregar o evangelho, ou seja, ele estava sofrendo por manter a fé. E não bastasse isso, o que diz a palavra do Senhor? Diz: procura vir comigo logo, pois Demas, amando este mundo, me abandonou, e Crescente foi para a Galácia. Só Lucas está comigo. No versículo 16, fala que, na minha defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Olha só, no verso 14, Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. Ou seja, a gente está vendo um homem que estava preso, foi abandonado, foi traído, foi rejeitado, foi desprezado. Um homem que estava, ou seja, rejeitado por tudo e por todos, mas com uma fé viva, com uma fé verdadeira. Ele estava passando por tantos desafios, por tantas lutas, mas mesmo assim ele conseguia respirar o ar puro do Evangelho. Como pode? Como que isso é capaz? Você ser abandonado pelas pessoas e manter a fé. As pessoas virarem as costas para você e te rejeitarem, e você ainda está dando palavras de conselho e alento para outras pessoas, para Timóteo aqui no caso,
falando: Timóteo, ó, você não perca a fé não, você fica firme, hein, meu irmão, não desiste, não abandona. Como que pode ter alguém assim, com essa maturidade? Como que a gente pode sobreviver a tudo isso? Eu vejo que esse texto traz para nós alguns conselhos de alguém que está no meio da angústia, no meio da dificuldade, mas ainda tem forças para isso. Primeiro, fuja da solidão e do abandono. Busque ter pessoas boas ao seu lado. Fuja da solidão e busque ter pessoas boas com você. Esse é o primeiro conselho que o apóstolo Paulo dá. Ele fala no versículo 9: procura vir comigo depressa. Procura vir logo ao meu encontro, Timóteo. Presta atenção numa coisa, queridos. Gente precisa de gente. Gente precisa de gente. Não viva sozinho, não viva solitariamente. A dificuldade vem para todos e bate na porta de todos. Mas quando a gente tem alguém para compartilhar conosco esse jugo, isso é muito importante e traz alívio. Então não passe pelas dificuldades sozinhos. Não passe pela luta solitariamente, isso não vai fazer bem para você. Talvez você esteja aí encarcerado, você está isolado, passando por lutas e provações, mas não se cale diante da tua dor e diante do teu problema. Compartilhe isso com alguém. Fala com alguém da igreja: meu irmão, minha irmã, ora por mim. Pastor, ora por mim. Ô fulano, não esquece de orar por mim, aí eu estou precisando muito de ajuda, estou passando no vale, estou passando por muita dificuldade, vem orar comigo. Não espera, sabe? Não espera você esgotar a tua força para pedir ajuda. Isso é tarde demais muitas vezes. Procure ter uma rede de amizades. Vem, participa dos cultos. Participa dos grupos de oração. Todas as quartas-feiras as mulheres estão aqui, na igreja, 7 horas da noite, orando. Mulher, engaje-se em um pequeno grupo, engaje-se em um ministério, engaje-se em um parceiro de oração, através de um discipulado, um grupo de estudo bíblico, na escola bíblica. Ou seja, cerque-se de pessoas. Isso vai te fazer bem. Vem depressa, venha logo ao meu encontro. Porque Demas me abandonou, me rejeitou, amando o mundo, me virou as costas e foi embora. E olha só, segundo conselho, traga Marcos com você. Para quem conhece um pouco da história, Paulo não era fácil também não. Ele, quando estava fazendo as viagens missionárias com Barnabé tinha um sobrinho que era João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. Mas João Marcos, na sua juventude e diante das suas crises e das suas dificuldades, falou para Paulo e para Barnabé: não, eu não quero mais viajar com vocês, não quero mais ser missionário, eu vou voltar para casa. E ele voltou. Aí, num segundo momento, Marcos fala assim: eu quero ir de novo. E aí Paulo fala: comigo você não vai mais não. Você já não me abandonou? Você já não me rejeitou? Você já não pulou para trás, como diz? Então comigo você não vai. Aí Paulo e Barnabé brigam na segunda viagem missionária por causa de Marcos. E aí Paulo vai com Silas e Barnabé vai com João Marcos fazer as missões. E agora, no final da sua vida, Paulo fala para Timóteo: sabe o Marcos, aquele cara que eu não queria que ele andasse comigo? Aquele cara que eu briguei, aquele cara que eu estava com vontade de... Sabe? Ele, então, faz um favor para mim, fala para ele vir aqui, porque eu preciso dele, ele é útil para o meu ministério, ele é muito importante para mim. Segundo conselho que eu vejo que é importantíssimo para a gente atravessar o vale da dificuldade: reconcilie-se com o seu passado, reconcilie-se com a sua dor, reconcilie-se com os seus relacionamentos quebrados. Se na caminhada você deixou pessoas para trás, faça o que for possível para reconciliar aquilo que foi quebrado, principalmente se você foi o causador da dor. É claro que a gente não vai conseguir trazer para perto pessoas que literalmente nos rejeitaram, nos abandonaram. Eles escolheram isso. Mas a verdade é que às vezes nós somos ruins. A verdade é que às vezes não temos sabedoria para lidar com o outro. E isso fez com que a gente afugentasse o outro
de perto de nós. Reconcilie-se com o seu passado. Traga para perto aqueles que você talvez deixou para trás. Traga para perto ou chame para junto aqueles que ficaram para trás, porque não é hora mais da gente deixar pessoas para trás. É importante a gente abraçar aqueles que infelizmente nós magoamos e ferimos na nossa caminhada. Terceiro, se a gente precisa de companhia e precisamos nos reconciliar com o nosso passado, a gente precisa entender que a gente também precisa cuidar bem do nosso corpo. A gente precisa cuidar bem do nosso físico. O apóstolo Paulo fala: traga a capa que eu deixei na casa de Carpo. O frio estava chegando. E o frio em uma prisão romana era terrível. Pessoas morriam por hipotermia. Pessoas morriam de frio por causa da umidade, da falta de claridade de uma prisão romana. Paulo, ele pede a capa dele, porque ele estava para enfrentar o frio. Ou seja, em suas devidas proporções, eu quero incentivar você a cuidar bem do seu corpo, a comer melhor, a dormir melhor, a se exercitar melhor, a você ter uma qualidade de vida melhor, às vezes trabalhando menos, ou às vezes trabalhando mais, às vezes exercitando menos, ou às vezes exercitando mais. Percebe? Cuide bem da sua mente, cuide bem do seu corpo, cuide bem do seu físico. O nosso físico é importante que estejamos bem para servirmos bem ao Senhor. É uma loucura a gente querer separar o espiritual do material. Não, eu só cuido do meu espírito. Eu não estou nem aí para minha carne. Eu não estou... É claro, e a gente percebe isso, que quando a gente não está bem fisicamente, a gente não tem disposição para servir ao Senhor. A gente é tomado pela preguiça, a gente é pego e dominado pelas adversidades que nos arrastam para a cama, para o sofá, para o comodismo. Percebe? Cuide bem do seu físico, cuide bem do seu corpo. Ele é um instrumento que Deus usa para manifestar a obra do Senhor. Você precisa bem dele, então cuide bem. Nós precisamos aprender a cuidar melhor do templo do Espírito Santo. Traga a capa, aqueça-se ou proteja o seu corpo para o inverno que está para chegar. Terceiro, né? Vamos lá, mais um? Quarto, traga também, no verso 12, no final, diz: traga os meus livros, especialmente os pergaminhos. O apóstolo, para pensar, gente. O cara estava preso, ele sabia que ele ia ser executado. Ele sabia que a coroa da vitória já estava reservada. Ele já tinha declarado essa verdade de que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. É um cara que estava, sabe, já está quase abraçando Jesus. Mas o que ele pede? Ele quer livros. Ele quer alimentar a mente dele. Ele vê que nunca é tarde para ele crescer, para ele ainda poder avançar no conhecimento da palavra, do evangelho, das escrituras. Não acomode a sua mente, mas busque mais conhecimento, busque mais a palavra do Senhor. Não deixe a sua mente preguiçosa te dominar, mas a gente tem que levar ela à exaustão. Não, eu vou ler mais. Determina ler um livro por mês ou um livro a cada 2 meses. Determina ler a Bíblia num ano. Percebe? Fala para o Senhor: Senhor, eu não quero acomodar a minha mente. Eu vou ler esse mês de março, eu vou ler o Evangelho de Mateus, de Marcos, de João, de Lucas. Até o meio do ano eu vou ler todo o Novo Testamento. Percebe? Leia um livro que te edifica como mulher, que te edifica como homem. Percebe? A gente precisa enriquecer a nossa mente de coisas boas, coisas que glorificam o nome do Senhor, e não ficar só na frente de celular, de internet, mas a gente ser mais disciplinado no nosso crescimento intelectual, porque nós crescendo, nós faremos outras pessoas crescerem. O conhecimento, a verdade vem através do conhecimento. E o conhecimento da verdade traz libertação, traz crescimento. Às vezes é lendo
os evangelhos, a Bíblia, ou lendo um livro que você vai ter um insight poderoso para vencer uma batalha da tua vida. Percebe? É que você vai encontrar ferramentas que vai te dar forças para vencer o dia mal. Então, queridos, eu quero deixar esses conselhos que o apóstolo Paulo deixou para nós. Gente precisa de gente. Tenha boas companhias que vão te ajudar no dia mal. Reconcilie-se com o seu passado, principalmente se você feriu pessoas. Reconcilie-se. Traga essas pessoas de volta para perto de você. Assim como Paulo trouxe Marcos de volta para perto dele. Cuide bem do seu corpo. Cuide bem do seu físico. E cuide bem também da sua mente. Cuide bem do seu crescimento, do seu intelecto, do seu desenvolvimento, que vai trazer conhecimento, que vai fortalecer você no dia mal. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. O dia mal está aí, mas nós podemos ter a certeza que o Senhor vai nos dar a vitória para enfrentar todas as dificuldades. Amém, queridos? Um grande abraço, que Deus te abençoe, que Ele te fortaleça e te dê realmente uma vitória maravilhosa no meio do vale e da dificuldade. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor.